para o cristianismo, você é uma pérola que foi feita à imagem e semelhança de Deus, que precisa entregar sua vida ao Senhor. Mas você é diferente da criação. É nesse sentido que eu estou dizendo que é pérola, porque foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. A característica única do homem não é ter sido feito da terra, não. Porque os animais também foram feitos da terra. Está lá em Gênesis 2,19. Pouca gente lê de Gênesis 2,19. Que lá está dizendo que os animais também foram feitos da terra. O homem é único. O ser humano é único porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou a imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então, isso daí, da característica, da individualidade, de você buscar a redenção individual, buscar o Senhor, é atacado ferozmente por esses movimentos coletivistas. É impossível a pessoa ser qualquer uma dessas coisas e ser genuinamente cristã. Porque esses movimentos atacam, inclusive, as instituições mais queridas e mais essenciais do cristianismo, que são a família e a igreja. Um ataque feroz. O abortismo, por exemplo, é um ataque feroz ao cristianismo. A sacralidade da vida, o abortismo. O cristianismo, inclusive, é responsável pelo combate lá na origem da humanidade, no século I, na origem do cristianismo, no século I, ao infanticídio. O infanticídio. Acontecia. Professor Vilela, se o senhor for ler as 12 tábuas romanas, a tábua quarta das 12 tábuas romanas dizia que nós poderíamos jogar fora os filhos defeituosos. Nossa. É um horror. O cristianismo evolui e muda tudo isso. Os espartanos faziam isso também. Pois é. E qual é a diferença do infanticídio para o abortismo? Qual é a diferença de você matar uma criança com 2 anos ou uma criança intrauterina? Então, esses movimentos são anticristãos. E se o senhor quiser, a gente pode falar como é que eles viraram. O comunismo virou ideológico. Pode falar. E deixou de ser econômico. Quer falar sobre esse assunto? Vamos lá. Marx e Engels, eles pregavam o seguinte, que você tinha uma evolução da sociedade que poderia ser descrita por uma lei. Nisso, havia um intuito intelectual muito interessante da parte deles. Porque já pensou se nós pudéssemos, de fato, concluir que há uma lei que submeterá todas as sociedades na sua evolução? Então, Marx e Engels diziam assim, a sociedade é feudal, existem conflitos internos que geram uma revolução, que é a revolução burguesa, então ela passa a ser capitalista. Depois você tem conflitos internos que geram a revolução, que é a revolução operária, ela passa a ser comunista. Então essa lei deles, que é uma lei intelectualmente interessante, porque é um intuito legítimo intelectual de dizer como as sociedades funcionam, dizer que a sociedade passaria de feudalismo, capitalismo, comunismo, até a extinção total do Estado, comunismo, certo? Qual é o problema dessa ideia de Marx e Engels? Que ela não funciona. Não funciona. A própria Revolução Russa em 1917 é um indício claro que essa lei não funciona. Porque na Revolução Russa você tem uma passagem do feudalismo para o comunismo com uma burguesia irrelevante. Então, o que aconteceu com os pensadores pós-marxistas? Eles abandonam gradativamente o discurso econômico, que é o discurso de índole unicamente econômica na oposição entre patrão, empregado, burguesia, proletariado, e passam gradativamente ao discurso ideológico. Porque para Marx e Engels você tinha a estrutura econômica material e essa estrutura gerava a superestrutura ideológica. A infraestrutura material gerava a superestrutura ideológica. Então os pensadores pós-marxistas passam a agir mais diretamente na ideologia. Eu seleciono aqui e digo um pensador específico que é muito importante, que é Antônio Gramsci. Ele estava preso sob o regime de Mussolini e ele escreve Cadernos do Cárcere, em que ele diz que devemos agir unicamente na ideologia. Então, o marxismo passa gradativamente a ser ideológico pelos pensadores pós-marxistas. O próprio Lenin já tem ações muito mais ideológicas do que previa a teoria marxista. Certo? Então, o que é que acontece aí? Em vez de separar as pessoas no âmbito econômico, como eu falei, patrão, empregado, burguesia, proletariado, essas pessoas passam a separar as pessoas no âmbito ideológico. Aí vamos separar as pessoas como ideologicamente? Homossexual contra heterossexual, negro contra branco, homem contra mulher, nordestino contra sudestino, e assim sucessivamente, criando categorias para separá-las.
Agora, não apenas as separa, como exerce poder sobre elas. Como é que eles querem exercer poder sobre elas? No século XX existe uma grande descoberta muito importante, que é que a linguagem estrutura o pensamento. Não é que você pensa, professor Vilela, e depois de você pensar, você coloca seu pensamento na forma linguística. Não é isso. É que você já pensa linguisticamente. Se você não tiver capacidade linguística, você não terá capacidade de pensamento. Então, se eu dominar a sua linguagem, eu posso dominar o seu pensamento. E se eu domino o seu pensamento, eu posso dominar a sua ação. Então, o ataque à linguagem passa a ser brutal. Passa a ser brutal. Entendeu? Então, a filosofia do século XX, não apenas na escola de Frankfurt, mas também a filosofia de modo geral. O próprio Wittgenstein, no livro Tratados Lógicos Filosóficos, na proposição 7, diz isso. Sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Então, nessa frase, nessa perspectiva, esses comunismo ideológico passa a atacar ferozmente esses grupos no intuito de dominar primeiro como eles falam. É por isso que hoje é um ataque brutal à linguagem. Hoje tem palavra que você não sabe se pode falar ou não. Tem palavra que você não sabe o significado. Você não sabe o que é normal, não sabe mais o que é verdade. O povo não sabe nem o que é mulher. Tem palavra que você não sabe se pode falar ou não. Termos técnicos são considerados agressivos, uma loucura total, como é o termo mulato, mulata, mameluco, cafuso. São termos técnicos da mestiçagem que compõem a nossa sociedade. E as pessoas têm medo de falar. Negro, você não sabe, chama negro, preto, muda, todo dia muda. Ou seja, você perde a sua autonomia linguística. E quando você perde a sua autonomia linguística, você perde a sua autonomia de pensamento. Então, as divisões são feitas assim. Quais são os grandes obstáculos a essas divisões de controle? O cristianismo. O inimigo do comunismo ideológico não é mais o capitalismo, é o cristianismo. Porque o capitalismo conquistou tudo. As leis do mercado. Capitalismo é um nome comunista, né? As leis do mercado são leis tão fortes quanto as leis da gravidade. Como um comunista quer dominar as leis do mercado, ele quebra o país. O exemplo da Venezuela. Venezuela é um país rico. Riquíssimo, está quebrado. Existem mais refugiados da Venezuela, que é um país que não está em guerra, do que de países como Ucrânia e Síria juntos. O Brasil tem mais de 6 milhões de venezuelanos aqui, de um país que não está em guerra, que está fugindo. Por quê? Porque tentou se dominar. Outros países comunistas que não tentam dominar porque entendem que não conseguem, prosperam. Por quê? Porque as leis do mercado são leis indomáveis, o caso da China. Vá para a Ásia, professor Vilela. Quando você chega lá, o hub na Ásia é Dubai. De Dubai para cá, vai ter muita gente vindo da China. Pergunta o que é que o povo foi fazer na China. Sabe o que é que o povo vai fazer na China? Negócio. Negócio. Então, a economia não tem, é capitalismo, não tem nada contra o comunismo, certo? O comunismo hoje é contra o cristianismo. Por que contra o cristianismo? Porque o cristianismo, com as suas duas instituições mais poderosas que existem, que é a família e a igreja, rompem com essas garras satânicas do coletivismo. Por que que rompem? Porque na família que você de fato encontra a sua identidade verdadeira e na igreja. Não é nessas posições ou estruturas externas. Na família. A família é uma instituição muito forte. A família. Agora é lógico que é uma família do tipo bíblico, com um homem forte, com mulheres que edificam lá e filhos obedientes. Existem ataques dessas ideologias contra a família em todas essas áreas. O homem hoje está absolutamente frágil, parece uma casca de ovo. O homem não sabe se portar, qualquer coisa é muita coisa. É um vitimismo terrível. Eu estava até dizendo com uma pessoa que antigamente a gente falava com um jovem, na nossa geração a gente falava com um jovem e perguntava: o que é que você quer? O jovem queria o quê? Casar, comprar um carro. Sair da casa dos pais. Sair das casas dos pais. Ter uma casa, né? Ter uma casa, um emprego. Hoje em dia é o quê? Eu estava conversando com um jovem de 20 e poucos anos, perguntando... que não tá aí o Bigoda pra gente perguntar, né? Que ele tem 20 anos, trabalha com a gente aí. Vamos perguntar o que ele quer da vida. A gente não sabe, né? Mas deve ser um exemplo positivo. Tá aí ralando, trabalhando. Pior que é, né? Mas, Ele não faz parte dessa média que é um neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Pois é. Sabe o que o cara queria? O objetivo de muito jovem hoje é comprar um apartamento bem pequenininho, que nem parede tem um nome pra isso, né? Estúdio. Tem uns estúdios, né? Tem um negócio... Jet, né?
E o pior... É kitnet, mas não chama mais de kitnet. Agora virou estúdio, né? Mas o pior é a mesma coisa. E o pior que o objetivo do jovem é comprar um negócio desse e morar lá com um gato castrado. O que é que o gato tem a ver com isso? Ainda quer castrar o gato. Ainda quer castrar o gato? Então, e a samambaia, né? E a samambaia dele, né? Então são homens que não têm liderança, não têm masculinidade. Excesso de masculinidade é importantíssimo. Não existe masculinidade tóxica. Um homem que bate numa mulher é um crime. Masculinidade em excesso é positivo, porque masculinidade é sinônimo de proteção, liderança, provisão. Então, nós temos hoje que resgatar a masculinidade para que homens sejam fortes. Sabe por quê, professor Vilela? Porque homens fracos, famílias fracas, sociedades fracas, igrejas fracas. Homens fortes, famílias fortes, sociedades fortes, igrejas fortes. Que criam vínculos familiares sob a liderança, que são vínculos importantíssimos. Não há, senão na família, vínculos tão fortes como de cumplicidade, de confiança. Não há. É na família que se estabelece isso, tem uma organização forte. Você sabe uma coisa que está acontecendo hoje, até mesmo dentro da igreja? O antinatalismo. Já tem esse movimento? Nossa, as pessoas não querem ter filho. Não querem ter filho. Casais sem ter filho. Não, eu vi isso já nos anos 90 e tal, mas eu achei que agora se voltou a querer ter filho, não? É para voltar e ter muito filho. Por quê? Porque uma família com poucos filhos é uma família que tem uma resistência menor do que uma com muitos filhos. Olha, porque a família se ajuda, né? A família é um núcleo poderoso. Isso. Né? Professor Vilela, se uma pessoa tiver 5 irmãos, sabe como é que muito provavelmente essa família é? É assim. Pode ter um irmão que queira até matar o outro. Mas na hora que precisa, né? Mas se vier um de fora, quem morre é o de fora. Exatamente. Então, tipo assim, só eu que brigo com ele, que vai mexer com meu irmão pra você ver. Então, homens fortes. Hoje tem um bocado de homem frágil, fragilizado. Entendeu? As mocinhas hoje, professor Vilela, tem que procurar um rapazinho para orar dentro da igreja, para saber com quem vai dividir a vida o resto todo, porque unicamente do casamento de um homem e uma mulher é que a Bíblia diz que 2 se tornam um. Aí, sabe o que as mocinhas às vezes estão buscando? Um rapazinho que fique de mão dada com ela, chorando, vendo dorama. Então, se você, mocinha, tá procurando um rapazinho para orar, você não vá procurar para você casar um rapazinho que fique com você chorando, vendo dorama. Entendeu? Homem que usa maquiagem, por exemplo, não serve para o casamento cristão. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 25, sabe o que é que a Bíblia diz? Que o homem, no casamento cristão, tem de ser capaz de morrer por sua esposa, tem que ser capaz de morrer por sua família. Um menininho que usa maquiagem vai morrer pela família. Então as mocinhas na igreja têm que ter uma percepção bíblica do que deve buscar. Veja bem, isso é para o casamento cristão. Quem achar que outro modelo é melhor, fica à vontade. Até Deus respeita o livre-arbítrio. A pessoa faz do jeito que quiser, vá fazer o que quiser. Mas o casamento cristão propõe esse modelo. Mulheres que edifiquem o lar, não mulheres feministas que destroem o lar. Filhos obedientes. Não tem essa história de que a adolescência é lugar de rebeldia, não. Rebeldia vem do Satanás. Filhos obedientes, que obedeçam os pais. Lógico que filhos que tenham sua individualidade, mas devem obedecer aos pais. Mas você está entendendo que a família é extremamente resistente e essas outras ideologias querem cooptar as pessoas, dizendo como elas falam, agem, pensam e agem? Você está entendendo como você tem ideologias anticristãs do comunismo ideológico? O comunismo é uma ideologia do Satanás, que é contrária às escrituras, contrária ao cristianismo. Comunista cristão não existe? Não existe. Só existem 3 opções da pessoa dizer que é cristã e comunista. Você perguntar para os comunistas que vêm aqui se eles são cristãos, né? Eu não lembro agora se eu perguntei isso. Só existem 3 situações, professor Vilela, para deixar bastante claro que uma pessoa possa se dizer cristão e comunista. A primeira é não saber o que é cristianismo, a segunda é não saber o que é comunismo, a terceira é não saber o que é nenhum das duas. Entendi. Perguntas, Homer? Vamos lá. O Darwan Senna ali mandou mais uma pergunta aqui. Como você enxerga a igreja evangélica sendo utilizada como um negócio milionário para alguns pastores do alto clero? 99,9% dos pastores não ganham R$2.000. A gente vê só as maiores igrejas. Né? É que nem jogador de futebol, né? A grande maioria não ganha nada, né? Nada. Eu, por exemplo, sou voluntário há 10 anos.
Como tem muitos. 99,9% dos pastores não ganham R$ 2.000. O que falta no comunismo é buscar a evidência. Vá para as ruas, vá ver, vá para o sertão nordestino, vá para as periferias, para que você vê lá a Assembleia de Deus, outras igrejas, que é uma igreja pentecostal, e outras igrejas tantas, muitas das quais neopentecostais, fazendo o papel da pregação e proclamação da palavra da salvação, do arrependimento nesses lugares. Os presídios, quem é que está lá dentro do presídio pregando salvação, arrependimento, pregando vida, transformação? A igreja do Senhor. O comunista está pregando o quê? A revolta, o crescimento da tensão. Agora, é claro, amigo, todos os ramos podem ter gente errada, mas eu digo a você, viu? Os pastores têm que ser cuidados. Nós temos que orar pelos pastores. Nós temos que orar pelas pessoas que dedicam sua vida à missão de transformação e radicalização da existência por meio da pregação do evangelho. É claro. E outra coisa, eu não sei como é que a coisa mais fácil do mundo na igreja é uma pessoa deixar de dizimar. É a coisa mais fácil do mundo. Só é não ir, não dizimar. Qual é o controle que tem? Só é deixar de dizimar. Quem não quiser dizimar, vá usar o seu dinheiro onde quiser, porque o dízimo é uma bênção para quem dizima. Não é uma bênção para pessoa que está. É para quem dizima. O que as escrituras dizem? Você tem que ter muito cuidado com a questão dos falsos deuses. E o dinheiro é um falso deus. E dizimar é saber que nós não seremos submetidos ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. É um antídoto contra a idolatria. Agora é muito fácil a pessoa não dizimar. Quem dizima deve dizimar porque quer, com amor, entendendo que aquilo faz parte da missão de dedicar o seu tempo, os seus recursos e o seu talento para a expansão do reino de Deus aqui na Terra. A Maite Melo, ela perguntou, pastora, primeiramente, obrigada por compartilhar todo esse conhecimento conosco. A minha pergunta é, como podemos lidar com pensamentos de estagnação, como se não houvesse propósito na vida? O cristianismo dá um propósito maior na existência. Olha, eu vou dizer um negócio muito importante aqui. Existe uma área da psicologia chamada logoterapia. Já ouviu falar? Já. Logoterapia, não é? Então, minha esposa, inclusive, é psicóloga, atua na logoterapia. E a logoterapia foi criada por um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl testou essa teoria durante o tempo que ele esteve preso nos campos de concentração. Ele era judeu. Ele esteve em 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz. E lá, durante esse tempo, ele começou a identificar, professor Vilela, que havia um grupo de pessoas que sucumbia e havia outros que resistia. Porque há um grupo de pessoas que resiste aos horrores inenarráveis dos campos de concentração e outros se sucumbem. Muitos deles se lançam às cercas eletrificadas e se suicidam, morrendo eletrocutados. Por que essa diferença? Ele foi investigar. Será que são os mais fortes que sobrevivem? Será que são os mais aptos que sobrevivem? Essa foi a conclusão a que ele chegou? Qual? Era aquele grupo de pessoas que tinham um propósito. Você tem que ter um propósito. Senão fica... Eu vou sair daqui porque eu vou fazer isso. A vida é muito dura, ela bate forte, né? Isso. E no cristianismo genuíno, você encontra esse propósito. Você encontra que o nosso propósito aqui na Terra é um só. Proclamar a palavra da verdade no mundo que não apenas aceita a mentira, mas esse mundo, professor Vilela, ele celebra e premia a mentira. Proclamar a palavra da esperança no mundo que zigue-zagueia na desesperança. Esse é o propósito de todo cristão. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Nós ficamos aqui na Terra, após a nossa conversão, com essa única razão. Porque senão, era para ser que quando nós entregássemos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fôssemos imediatamente arrebatados aos céus. E por que nós continuamos aqui? Nós continuamos aqui porque temos um chamado. Então o que eu falo para essa pessoa que mandou? Envolva-se na missão que Deus lhe confiou. Entregue sua vida ao Senhor se já não o fez e você encontrará um propósito de existência, que é proclamar a palavra da verdade em qualquer lugar. O mundo não vai gostar, é lógico. O mundo detesta a palavra do arrependimento, a palavra da verdade, a palavra da liberdade. O mundo detesta, mas é esperado que também sejamos detestados pelo mundo.
Porque nós andamos na contramão do mundo, nós nadamos contra a correnteza do mundo. Nós pregamos exatamente o contrário do que o mundo faz. Nós somos um exército, como já dizia C.S. Lewis, em um território ocupado. Aí vem essa história que o povo fala assim, igreja é hospital. Fica um bocado de gente fraca lá dentro, murmurando, sabe? Igreja é exército. Dentro do exército há hospital. Hospital de campanha, para que as pessoas possam ir, serem restauradas e voltarem para o fronte. Estar proclamando a palavra da verdade aqui enche nossa vida de sentido e significado. O Pablo Rocha, ele mandou aqui, ó, pastor, como equilibrar a busca por uma carreira de sucesso sem cair no erro de amar mais o dinheiro do que a Deus? Muitas coisas são boas, mas nenhuma dessas coisas são servíveis para ocupar o lugar de Deus. O que é interessante, irmão, sabe o que é? Que na Bíblia, o contrário de crer em Deus não é ser ateu, não. Sabia disso, Vilela? Não. Não. O contrário de crer no único e verdadeiro Deus, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo, não é ser ateu, não. O contrário de crer em Deus é ser idólatra. Pô. Ser idólatra. De fato. Porque não é que você passe a crer em nada, não, quando você não crê no único e verdadeiro Deus. É que você passa a crer em qualquer coisa. E o dinheiro, a carreira profissional, a família, são coisas boas. A carreira profissional é uma coisa boa. O dinheiro é uma coisa boa. A família é uma coisa boa. Mas nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Tem um rabino de cujas obras eu gosto muito, chamado Adin Steinsaltz, muito conhecido. Ele morreu não faz muito tempo. E ele dizia uma coisa que eu ficava bastante impressionado, sabe? Ele dizia assim, os deuses neopagãos estão mais vivos do que nunca. Aqueles deuses neopagãos, professor Vilela, que nós achamos que é coisa do passado, o rabino dizia, estão mais vivos do que nunca. De fato, né? Quais? O deus do dinheiro, Mamon. Mamon. O deus da autopromoção. Qual? Tem gente que quer ser famosa para ser famosa. A fama pela fama é uma idolatria. A fama não é o que você vai buscar. Você vai buscar o quê? A excelência, o sentido, o propósito, da realização de sua missão. Deus da pornografia, da prostituição. Então, Mamon, Calíope, Astarte, Vênus, Temis, deuses que estão hoje sendo idolatrados de outra forma. E não só isso, assim como antigamente que se entregava o filho em sacrifício, muitos hoje entregam o filho e se dedicam a esses deuses. Então o que eu quero dizer ao irmão aí, carreira profissional é algo importantíssimo, mas é uma ferramenta para a propagação e pregação da palavra de Deus e nunca algo para se ocupar ou para ocupar o lugar de Deus. Todas as pessoas devem fazer mentalmente uma lista de suas prioridades. Feche os olhos, faça uma lista de suas prioridades. O que estiver em primeiro lugar é o seu Deus. O Marcel Castro, ele mandou aqui, ó. Como o cristão deve lidar com a cultura do sexo casual e a normalização disso na mídia e nas redes sociais? É antibíblica e é antibíblica porque destrói a pessoa. Olhe, do casamento entre um homem e uma mulher, eu já disse aqui, é a única situação que a Bíblia fala que dois se tornam um. Então, evitar essas alianças casuais para que você fique alguém que não seja alguém destruído por isso. O que a Bíblia diz é para o nosso próprio benefício. O que a Bíblia diz é para a nossa própria saúde. O que a Bíblia diz é que há a possibilidade de você viver uma vida sexual plena com sua esposa. O livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, é um livro que diz que o amor entre o marido e a mulher deve se realizar não unicamente no plano espiritual e almático, mas também no plano físico. O sexo é uma dádiva de Deus, mas só deve ser feita para benefício próprio da pessoa na relação entre um homem e a mulher no casamento. Esse é o melhor modelo que a Bíblia diz. Todos os demais são modelos que vão destruir a pessoa. Dá um exemplo de um modelo que é diferente. Um homem, por exemplo, casado, trair a mulher. Isso é um modelo que vai destruir a pessoa. Por isso que a Bíblia diz que não deve fazer isso. Então, todos os demais modelos são modelos que vão destruir a pessoa. Então, a orientação das Escrituras é essa. A Bíblia não obriga ninguém. A Bíblia orienta a pessoa.
Agora a pessoa arcará com as consequências dos seus atos. Muitos hoje querem uma liberdade sem responsabilidade. Estão ressignificando o conceito de liberdade. Para as pessoas hoje, liberdade não quer dizer responsabilidade. Eles querem a liberdade sem responsabilidade. Quando, na realidade, a liberdade traz a responsabilidade pelos atos decorrentes do exercício dessa liberdade. E é isso que a Bíblia diz. Cuidado com o que você age no exercício de sua liberdade, porque as consequências decorrentes desse exercício trará situações contra as quais, a depender do que você faça, você lutará por anos, se não por décadas ou mesmo pela vida inteira. O DC Gamer, ele mandou: você já ouviu o Jean Val Alan? O que acha das colocações dele? Não conheço. Ele já esteve aqui algumas vezes. Eu não conheço a pessoa. Ele é o quê, pastor? Não. Espiritualista, né? Não sei como eu classificaria ele. Manda a próxima. Nunca ouvi falar, não. O Arruda, ele mandou: boa noite. Vi um comuna assumido hoje ao final do discurso da ONU citar Deus. Vi outros que vão até na igreja em ano de eleição. Como clarear a visão do povo para que não seja enganado assim, já que eles usam isso justamente com os mais humildes? Filosoficamente, para começar assim, nós já vemos que o comunismo é materialista. O comunismo é uma visão de mundo ateísta. A infraestrutura material para o comunismo, em sua origem intelectual, é o que gera toda a superestrutura ideológica. Então não há espaço para Deus no comunismo, filosoficamente falando. Na prática é a mesma coisa. Onde há cristianismo em países comunistas é cristianismo de fachada, sob controle. Comunismo é oposto ao cristianismo. Comunismo é uma ideologia de Satanás. A Miele Araújo, ela acabou de mandar: adoro o pastor. Se Jesus voltasse hoje, não viria para as minorias? Os LGBTs, por exemplo, os princípios de Jesus não foram igualitários? Aí colocou assim: ou já será que Jesus seria comunista? Na acepção da palavra e não no partidarismo criado? A Igreja do Senhor é o lugar em que há a verdadeira igualdade. Nenhuma outra manifestação da humanidade se iguala à Igreja do Senhor. Desde o início, Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, diz: não há homem nem mulher, judeu nem gentil, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Na prática, é a mesma coisa. Na Igreja do Senhor, é o único lugar na face da terra, professor Vilela, em que o doutor, o PhD, senta para aprender com o analfabeto que está pregando. É o único lugar na face da terra em que tem um analfabeto pregando e o doutor se enche de conhecimento a partir da pregação inspirada do analfabeto com base nas Escrituras. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Os negros no Brasil exerceram papéis centrais de mentoria, de liderança nas Assembleias de Deus no Brasil. Não existe esse lugar nenhum no mundo, senão na Igreja do Senhor. Só há verdadeira tolerância, liberdade, igualdade na Igreja do Senhor. Você vai daqui, eu vou daqui para Tailândia, por exemplo, vou daqui para Guatemala, vou daqui não sei para onde, como eu fui criar uma escola bíblica na Guatemala, vou daqui para Tailândia. Quando eu chego lá na Tailândia, a coisa mais difícil do mundo é achar um cristão. Eu encontro o cristão, imediatamente o que é que eu vejo no meu coração? Um amor por aquela pessoa. Nunca vi cultura diferente, língua diferente, mas você sente um amor pela pessoa. Por quê? Porque no cristianismo todos se tornam um. Só há isso no cristianismo. Essas ideologias nefastas, satânicas, anticristãs, como é feminismo e todos os demais comunismos ideológicos, fazem, na realidade, submeter a pessoa a uma regra, uma transformação de fora para dentro. Vá a pessoa ser contrária para ver o que acontece a ela. O cristianismo é o lugar da verdadeira tolerância, da verdadeira liberdade, o lugar em que se encontra a salvação. A Ana Paula Nogueira, ela mandou: pastor, o individualismo está cada vez mais forte. Como podemos praticar o amor ao próximo num mundo onde todo mundo parece pensar só em si? Seguindo Jesus Cristo. Foi no cristianismo que nós tivemos o Instituto da Caridade, como de fazer o bem ao próximo sem esperar nada em troca. Professor Vilela, não havia hospitais em Roma, não havia hospitais em Grécia, não havia hospitais na Babilônia. O cristianismo foi quem instituiu os hospitais. Concílio de Niceia instituiu os hospitais. O ato de se fazer um bem ao próximo sem esperar nada em troca é um ato genuinamente cristão. Tanto que os hospitais de todos os cantos, aqui de São Paulo não é diferente, Santa tem Casa. nome cristão, concorda comigo? Então, Jesus Cristo é o exemplo
de cuidar do outro, de colocar o outro em primeiro lugar. A liderança cristã é uma liderança de quem serve. Então, seguir Jesus Cristo é o lugar em que você encontrará a possibilidade de ajudar genuinamente o outro sem buscar nada em troca. Faça tudo como para Deus. Isso é a mensagem do cristianismo. Nós ajudamos o outro, não é esperando nada em troca do outro, porque fazemos para Deus. Isso só existe no cristianismo genuíno. O Mateus Procópio, ele mandou: pastor, boa noite. Como agir quando Deus parece estar distante? Quando você tenta de todas as formas se aproximar, mas é como se ele estivesse fora. Ficamos sem resposta. Não sabemos como agir. Seria um falso arrependimento nosso? Eu não chegaria a tanto dizer que é um falso arrependimento, mas o que eu quero dizer é que no silêncio Deus também fala. Nós temos que ver o que é que nós temos que fazer no sentido de nos aproximar de Deus, nos debruçar sobre as Escrituras, deixar o Espírito de Deus agir em nós, entender que no silêncio também Deus fala, entender que oração não é um monólogo que só você fala. Oração é um diálogo em que você tem que escutar de Deus. Deus dá muitos sinais da sua existência e ele se mostra a quem o busca verdadeiramente. O apóstolo Paulo foi assim. O apóstolo Paulo era alguém que buscava a verdade. E Deus apareceu a ele, o Deus encarnado, Jesus Cristo. Então, enverede por um caminho de oração calma, buscando a voz de Deus, de dedicação às Escrituras. Procure uma igreja bíblica que gradativamente você vai entendendo que aquilo não é apenas uma religião, mas é a expressão genuína da verdade. O Gabriel Ribeiro, ele mandou: pastor, boa noite. Até onde vai a graça? Com base em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, gostaria de saber se existe uma condição que o homem possa estar em uma linha que, se o homem passar, a graça já não pode mais alcançá-la. A graça de Deus é para todos os que se arrependem, entregam sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nada que a pessoa tenha feito que faça com que ela esteja fora do alcance de Deus. Deus, ele é amor. Ele está aberto para todos aqueles que queiram. Ele não irá forçar a sua existência àqueles que não queiram. Mas ele está aberto a aceitar qualquer pessoa da forma que ela estiver. Da forma que a pessoa estiver, ela está apta para se entregar ao Senhor. Mas eu devo dizer, ela não continuará da mesma forma, porque gradativamente ela mesma quererá mudar e terá o auxílio do Espírito de Deus para fazê-lo. C.S. Lewis diz uma coisa interessante, diz assim: não é interessante como dia após dia nada muda, mas quando olhamos para trás tudo está diferente? Então essa mudança é lenta, é como uma mulher grávida. Cada dia ela se sente um pouco diferente. Então no cristianismo é isso. Então entregue-se ao Senhor que a mudança acontece de dentro para fora. O Paulo Mateus, ele mandou aqui: o que o senhor acha dos pastores maçons? Eles são aceitos pela igreja? No meu canal do YouTube tem um bate-papo que eu fiz com um especialista sobre maçonaria, deixando claro que a maçonaria é incompatível com o cristianismo. Maçonaria é incompatível com o cristianismo. Existem elementos que eu trato lá que é incompatível. Alguma coisinha específica? Rapaz, o que há é uma... Porque o cristianismo você deve ter Deus, Jesus, como único na sua vida. Então, se você tem uma manifestação espiritual em que você não deixa claro que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo, cristianismo não é. Fale aí, Homer. Vamos lá. Porque, me permita, desculpe, só para deixar claro, porque Deus ele se revela a nós. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas a segunda parte de Deuteronômio 29 diz assim: mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. A Bíblia é a revelação de Deus. Então, se você quer saber quem é Deus, não é você apenas achar que é um arquiteto do universo, uma grande mente, uma mente inteligente. Nada disso é cristianismo. Cristianismo é você dizer: olha, quem criou o universo é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. E eu tenho argumentos para defender isso até o fim da vida. O Márcio Melo, ele mandou assim, ó:
Me convença que dizimar me traz benefícios. Junto a Deus, mesmo Jesus mandando dar a César o que é de César, vender todas as posses, dar aos pobres e segui-lo. São várias coisas importantes aí. A primeira, quando Jesus diz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, ele estabelece aí a base do Estado laico. Nós somos a favor do Estado laico. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero mesmo tem cartas escritas à princesa da Saxônia dizendo que a pessoa deve ser livre para pregar com base em qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então isso não tem nada a ver com dízimo. Isso tem a ver com a questão do Estado laico. Em que contexto essa história se dá? Jesus diz, olha aí essa moeda, qual é a esfinge que tem nessa moeda? Qual é a imagem que tem nessa moeda? É César? Dá a Deus o que é de Deus. E dá a César o que é de César. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Porque Deus está interessado na esfinge que está no seu coração. Isso é uma coisa. Outra coisa que ele falou aí sobre o dízimo. Por que o dízimo é importante? Na minha opinião, baseado na Bíblia, é o seguinte. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia não diz, onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, na minha experiência pessoal como dizimista, o que é que eu posso dizer a você? Eu sou pastor voluntário, sempre fui, nunca há 10 anos. Na minha experiência pessoal como dizimista, eu tenho a maior honra da face da terra de ser dizimista, porque eu vejo o poder de Deus miraculoso na minha vida. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Que a Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. É isso que a Bíblia diz. Onde nós colocamos o nosso recurso, talento e nossa inteligência, é onde estará o nosso coração. Então, o fato é, se você não entender que o dinheiro pode ser um senhor na sua vida, porque dinheiro faz muitas promessas, se você não entender que é muito perigoso isso, você achará que o dízimo não é importante. Mas se você entender que você servir ao dinheiro pode lhe levar à destruição, o dízimo é um antídoto contra a possibilidade de você servir ao Deus do dinheiro. Por quê? Porque toda vez que você dizima, você está trazendo à sua memória a informação de que tudo que você recebeu provém de Deus. Se você recebeu R$100, dizimou 10, você está entendendo que os R$100 provieram de Deus. Se daqui a pouco você está recebendo 1.000, você vai dizimar 100, é porque você vai entender que aquele valor proveu de Deus. Para os que recebem 100.000 e dizimam 10.000, vão entender que os 100.000 são provenientes de Deus. Então você está blindado da autodestruição decorrente de achar que se vir o dinheiro vai lhe levar a um lugar. Porque o dinheiro faz muitas promessas, mas diferentemente de Deus, ele não é apto para cumpri-las. O dízimo, eu sei porque falo muito de dízimo, porque o dízimo, a cultura ataca muito o dízimo. Mas o dízimo é interessante o pessoal falar tanto de dízimo, porque só fala de dízimo quem não dizima. 100% das pessoas que reclamam do dízimo não dizimam. O que está havendo? Vamos pensar um pouco. Seu amigo, se você não quer dizimar, passe o resto da sua vida sem dizimar. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, por que as pessoas acham tão absurdo alguém entender que quer se dedicar à obra do Senhor com seus recursos, quer se prevenir de ser absolutamente controlado pelo Deus do dinheiro e usa o dízimo como uma estratégia bíblica para isso? Você sabia disso, professor? Eu ia chamar Pastor Vilela. Pode chamar. Viu? Você sabia disso, professor Vilela? Que todos que reclamam do dízimo não dizimam? Faz o menor sentido. Continue sem fazer. No momento que o entendimento não quer fazer, não faz. Não quer fazer, não faça. Mas se você fizer experimentar, de fato, o agir sobrenatural de Deus na sua vida e a proteção que você tem diante disso, você vai ver o quão maravilhoso é e você passará a vida toda sendo dizimista. O Guilherme Souza, ele mandou, pastor, os aplicativos de relacionamento incentivam a superficialidade. Qual conselho o senhor daria para jovens cristãos nesse cenário? Orar com aquela pessoa que você quer casar, ore, conheça a pessoa, conheça a família. É importante que você passe tempo junto com a pessoa para que você possa, de fato, fazer essa decisão tão importante. Eu acho o casamento uma das decisões mais importantes da vida. Poxa, certo. Não é verdade, professor Vilela? Claro. Casamento é essencial, porque é a pessoa com quem você Principalmente com a intenção de ter filho, né? Ter filho é essencial. Então ore, busque orientação do Senhor, escute a sua família. Você veja que o progressismo, ele é perverso, porque ele diz o que o progressismo? Ele diz assim, tudo que você ouviu da sua avó e da sua mãe está ultrapassado, esqueça, aqui está
a maneira de agir. Conservadorismo não é uma ideologia, sabia disso? Não. Conservadorismo não é uma ideologia. Conservadorismo é uma metodologia. O que é que o conservadorismo diz? Aqueles valores que foram aprovados no teste do tempo, no teste intergeracional, devem ser mantidos, a não ser que você tenha um argumento muito forte para mudá-los. Não é que os valores não possam ser mudados, mas você só pode mudá-los prudentemente. Tem que aplicar a mudança à virtude concreta da prudência. Chesterton já dizia assim, se você comprar uma terra e tiver uma cerca e quiser mudar a cerca de lugar, você pode, mas antes pergunte o porquê que a cerca está ali. Então os jovens hoje têm que aplicar a prática do conservadorismo. O que é a prática, a metodologia do conservadorismo? Ouvir o que sua avó está dizendo, o que sua mãe está dizendo. Ouça a sua família. Ouça a sua família. Entendeu? E os pais hoje têm que buscar, retomar a obrigação de pais. Eu não gosto dessa história de chegar para o filho e dizer assim, meu filho, eu sou seu amiguinho. O pai não é amiguinho do filho, é muito mais do que isso. O pai dá a vida pelo filho. Então, essa